Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar ali. De onde a gente parou. Um minuto, gente. Tem que ver se isso está aparecendo. Nem sempre aparece. Tá aparecendo. Bom. Slides. Tem que ficar assim. Ótimo. Eu não sei se vocês lembram desse teste de show, né? Show. É show mesmo. De mudança estrutural ao longo... na verdade, ele não chamava teste de show para mudança estrutural ao longo do tempo. Ele era aplicado lá em capítulos anteriores, quando você queria ver se uma equação de regressão que foi feita para um determinado grupo, por exemplo, mulheres, né, era igual a essa equação de regressão que foi feita para um outro grupo, homens. Né? Então você queria saber se aqueles coeficientes lá, das variáveis explicativas, poderiam ser considerados iguais, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Então você separava esses dois grupos e aplicava um teste desse tipo para verificar se eles eram parecidos ou não. Então ele era conhecido como, era um teste F daquele tipo, esse teste Shaw, né? É um teste F daquele tipo modelo restrito e restrito, né? A gente compara as somas de quadrados dos resíduos do modelo restrito, que deve ter uma soma de quadrados maior, né? Com a do modelo irrestrito, um menos o outro, dividido pelo número de restrições que estão sendo testadas, tudo isso dividido pela soma de quadrados dos resíduos do modelo irrestrito, dividido pelo número de graus de liberdade. Aquele teste que a gente até já fez revisão na semana passada, ou retrasada, acho que foi passada, sobre aquele teste de comum, teste F, né? Você verifica se um conjunto de coeficientes lá podem ser considerados zero, né, em grupo lá, ou não. Né? E aqui no caso, ele vai verificar se o modelo inteiro estimado para um grupo é diferente do modelo inteiro, né, estimado para o outro grupo. A gente teria que fazer interações completas, né, com uma dummy de um dos grupos. Bom, então vamos lá, esse teste F para determinar se uma função de regressão múltipla difere entre dois grupos ou dois períodos de tempo. Então, só para ilustrar como vocês usavam isso antes, eu vou escrever aqui, tá? Vou voltar aqui. Vamos dizer que a gente tivesse tivesse aqui uma cross-section só com homens e aqui uma outra só com mulheres. Eu vou fazer um modelo bem simples só para vocês. Eu estou querendo estimar aqui log de salários, né? Pode ser. Vai ser função de beta 0 mais beta 1 eduque mais beta 2 experiência mais U. Né? Eu estimo esse modelo aqui para homens, beleza? Aí eu venho aqui e faço depois uma estimativa do mesmo modelo só usando as mulheres. Observem aqui, né? Homens e mulheres. E aí então eu ficaria... vamos botar aqui. Beta de homens, beta 0 de homem, beta 1 de homem e beta 2 de homem. Um Hzinho, né? E aqui eu ficaria com beta 0 de mulher mais beta 1 de mulher eduque mais beta 2 de mulher experiência. Beleza. Bom, como eu faria um teste, né? Como é que eu apresentaria um teste para dizer se os coeficientes, né, associados à educação e experiência são diferentes para homens e mulheres? Bom, basicamente eu faria isso juntando homens e mulheres. Então aqui eu vou botar homens e mulheres juntos, tá? Vou agrupar, né, as duas amostras e estimaria um modelo assim. Log de salários vai ser igual a... Bom, eu teria que criar uma dummy ou para homem ou para mulher. Vou criar uma para mulher, vou chamar isso aqui de DM, tá? Igual a 1, se mulher, igual a 0, caso contrário. Aqui no caso vão ser os homens, né? E então eu agruparia as duas amostras e faria um modelo assim gigante, olha só como é que ele ficaria. Eu teria esse beta 0, daqui a pouco eu vou dizer o que é cada coisa, tá? Depois eu teria aqui um delta 0
vezes a dame de mulher, mais, aí eu teria um beta 1 educação, mas aí depois eu teria um delta 1 educação vezes a dame de mulher, depois eu teria um beta 2 experiência, e depois eu teria um delta 2 experiência vezes a dame de mulher. Beleza. Esse modelo aqui conjunto, com esse modelo aqui conjunto, né, em que eu agrupei homens e mulheres, eu consigo recuperar totalmente os modelos originais, né? Existe uma equivalência aqui. Vai ser difícil de escrever isso aqui, mas posso dizer que meu beta 0 aqui nesse modelo é o beta 0H. Beta 0 mais delta 0 é o meu beta 0M, né? É o intercepto da mulher. Beta 1 nesse modelo é o meu beta 1H. Beta 1 mais delta 1 é o meu beta 1M. Depois meu beta 2 é o meu beta 2H e beta 2 mais delta 2, esses dois juntos, é o meu beta 2M. Então, eu com esse modelão eu consigo separar, né? Vamos dizer assim, recuperar esses dois modelos separadamente. Beleza. Então, esse aqui é meu modelo em que eu consigo recuperar, né, qual que é o intercepto e os coeficientes associados a homens e mulheres. Mas, então esse aqui eu vou chamar de modelo irrestrito. Ou seja, eu deixei com que, né, esses coeficientes variassem para os dois grupos separadamente. E aqui, a versão restrita desse modelo, né, seria eu não ter coeficientes separados para homens e mulheres. Eu vou restringir. A restrição basicamente vai ser, olha, eu vou deixar que esses coeficientes, vou juntar os homens e mulheres e vou deixar um coeficiente único para a educação, um coeficiente único para experiência e um coeficiente único para o intercepto, né? Então, seria então log, de novo, eu vou usar homens e mulheres aqui, né? E eu vou estimar o modelo assim. Vai ser só beta 0 mais, não, delta não, mas beta 1 educ mais beta 2 experiência, acabou. Esse aqui que eu vou chamar de modelo restrito. Beleza, então isso aí lá no passado, eu nem lembro em que capítulo que se dá isso aí no livro, mas vocês chegaram a ver um modelo desse tipo. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, normalmente esse teste é um teste-F para determinar se uma função de regressão múltipla difere entre dois grupos, mas ele também pode ser usado para dois períodos de tempo, que é como a gente vai usar agora, que é o que a gente está vendo, né? A gente justamente está agrupando essas cross-sections ao longo do tempo, e a gente quer saber, primeiro, uma coisa de interesse, ou que na verdade na maioria dos casos acontece mesmo, o intercepto varia, mas pode ser só uma mudança geral, né? Assim, que afeta todo mundo igual, aquela coisa toda, aquele efeito macroeconômico do tempo, né? Assim, ele não vai afetar um grupo diferente do outro, assim, nada do tipo, né? E ele não vai pegar o efeito de um retorno ou um coeficiente associado a uma variável chave para a gente, né? Ele não vai pegar o efeito dessa mudança ao longo do tempo. O intercepto ele vai pegar efeitos macroeconômicos, que afetam todo mundo igual, mas que estão mudando ali ao longo do tempo. Beleza. Então, para mais de 2 períodos de tempo, então começa a ficar um pouco mais complicado visualizar esse teste, né? Fica muito fácil visualizar esse teste, né? Que é parecido aqui com o exemplo homem e mulher, quando eu tenho só 2 períodos de tempo, né? Eu vou estimar uma regressão para um período, depois eu vou estimar a regressão para o outro período, né? Essas duas regressões juntas eu posso recuperar completamente os coeficientes dessas regressões separadas numa regressão conjunta, em que eu tenho essa interação global, aqui no caso, só que em vez de ser com uma dame de mulher, vai ser com uma dame do tempo 2. E eu posso juntar também o período 1 com o período 2 e estimar um modelo único em que eu não deixe os coeficientes variarem. Então, para 2 períodos é muito semelhante com esse exemplo aqui de homem e mulher. A questão é como aplicar esse teste para ter períodos de tempo, né? Para mais períodos de tempo. Então, para mais de 2 períodos de tempo, eu vou deixar que os interceptos mudem ao longo do tempo e depois eu vou testar se os coeficientes
de inclinação mudaram também ao longo do tempo, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? E agora não são só 2 períodos, tá, gente? É mais de 2 períodos de tempo. Então, primeiro eu vou estimar, então, o que eu vou chamar de modelo restrito, que é uma regressão agrupada. Eu vou agrupar lá os meus T períodos de tempo e vou deixar os interceptos variarem. Então, vou botar dummies de intercepto, lá, se eu tiver T períodos de tempo, eu vou deixar D1 de fora, né? Vai ser minha categoria de referência. Vou botar D2, D3, D4 até DT. E os outros coeficientes eu vou deixar, não vou deixar eles variarem, tá? Ao longo do tempo. Vai ser só um coeficiente único para educação, para experiência, para o que quer que seja. X1, X2, taraná. E dessa regressão, então, que eu vou chamar de modelo restrito, eu vou obter a soma de quadrados dos resíduos. Gente, tem tanto erro. Depois eu vou corrigir para mandar para vocês um pouquinho. Aqui não é SRES, não é SQRES. É a soma de quadrados dos resíduos do modelo restrito, tá? E que, observando aqui, que nesse contexto eu vou deixar os interceptos variarem ao longo do tempo. E esse vai ser chamado de modelo restrito, tá? Eu só não vou deixar os coeficientes das variáveis, as inclinações, né? Os coeficientes das variáveis explicativas variarem ao longo do tempo. E depois, para eu obter o modelo irrestrito, na verdade, eu vou fazer uma regressão separada para cada período de tempo. Então, período 1, período 2, tudo separadamente, até o período T, né? E vou obter a soma de quadrados dos resíduos de cada uma dessas regressões, tá? E aí, nesse contexto do teste de Shou, o que a gente tem é que a soma de quadrados dos resíduos do modelo irrestrito vai ser igual à soma de quadrados dos resíduos de cada um desses modelos que eu estimei separadamente, tá certo? Bom, né, até aí não teria problema nenhum, e não tem mesmo, né, assim, vai ser um teste daqueles de modelo, comparando o modelo soma de quadrados de resíduos do modelo restrito com o do irrestrito, mesma coisa. A gente viu aqui que a gente consegue obter a soma de quadrados dos resíduos do modelo irrestrito somando, isso aí é o resultado do Shou, na verdade, né, somando as somas de quadrados dos resíduos de cada modelo estimado individualmente. Se eu tiver cá variáveis explicativas, tá? Sem incluir os interceptos, né? Porque os interceptos eu deixei lá variarem, né? Com T períodos de tempo, a gente vai estar testando quantas restrições. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Deixa eu voltar aqui para a minha visão, da professora, né? Aqui, deixa eu apagar aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, aqui, né, para t igual a 1, t igual a 2, até t igual a t, eu vou estimar y igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta k xk mais u, né, e vou repetir isso para todos eles, né. Aqui eu vou obter a soma de quadrados dos resíduos, né, de cada um deles, soma de quadrados dos resíduos do modelo do tempo 1, né, soma de quadrados dos resíduos do tempo 2, até a soma de quadrados dos resíduos do tempo t, né. E ao somar, então, a soma de quadrados dos resíduos do modelo irrestrito, vai ser essa soma aqui mesmo, né? Soma de quadrados dos resíduos do modelo 1, do tempo 1, né? Do tempo t, tranquilo. E o meu modelo restrito, né? O que ele é, na verdade? O meu modelo restrito, ele vai ser isso aqui. Y igual a beta 0 mais... Não, vou até botar outra coisa aqui. É isso? Delta 2, adame do tempo 2, mais delta 3, adame do tempo 3, mais delta t, adame do tempo t, mais, aí sim, beta 1, x1, mais beta 2, x2, mais beta k xk mais u, né? Isso aqui é meu modelo
restrito, né? Todos esses aqui, né, vão dar um I restrito, esse aqui vai dar um modelo restrito, né? Vou pegar a soma de quadrados desse modelo, vai ser a soma de quadrados do modelo restrito. Beleza, vamos deixar isso aqui também para eu poder me pautar um pouquinho com isso, voltar lá para os nossos slides. Tá, aqui. Opa. Gente, tem horas que apaga tudo aqui. O que eu vejo aqui? Quantas restrições eu estaria testando, né? Então, quantas restrições eu estaria testando? A gente vê aqui que o modelo restrito, ele deixa... na verdade, o modelo restrito, o que ele fez? Ele fez com que todos esses betas aqui, dos t períodos de tempo, fossem iguais. Ele deixou o beta zero, né, que eu estou chamando aqui, vou até chamar de delta zero aqui para ficar mais bonitinho. Delta zero, ou delta 1, seja. Ele deixou aqui as damas de tempo variarem os interceptos, mas os coeficientes ele manteve todos eles iguais. Então, na verdade, era para a gente ter quantos coeficientes diferentes? K, variáveis explicativas, né, e T, períodos de tempo. TK, períodos de tempo, não é verdade? TK, coeficientes diferentes. Né? E aí, o que ele está fazendo? Ele está, na verdade, fazendo com que todos esses que são diferentes, né, sejam todos, em vez de a gente ter conjuntos de K, né, ter conjuntos de K diferentes, aqui a gente vai a gente vai ter só um conjunto de Ks aqui, dos betas, né, de 1 a K, e a gente vai, todos os outros, né, para todos os outros, a gente vai verificar se eles são diferentes ou não. Então a gente vai meio colapsar esses T modelos aqui, né, em um único modelo, né, que é como se fosse aquele que realmente os betas não variam. E a gente vai ter esse tanto aqui, a gente vai estar testando essas restrições todas, que é fazer com que esse beta 1 desse modelo seja igual ao beta 1 do modelo 2, seja igual ao beta 1 do modelo 3 e assim vai, né? Então, para ter menos um desses modelos, né, porque um é o de referência, a gente está aqui, então, isso aqui vezes os K coeficientes lá, que são os K betas diferentes. Então, isso aqui vai ser o número de restrições que a gente vai estar testando, esses T-1 vezes K restrições, tá certo? Beleza. Tá? Assumindo aqui, tá, gente, que a gente tem K variáveis explicativas, tá? Excluindo os interceptos, tá? Tem uma coisa que ele normalmente não faz isso no livro. Ah, não, ele faz isso no livro, excluindo os interceptos. Eu não sei se é ele ou John. O fato é que a gente tem as K, x1 até xk, e o intercepto é o zero, é o beta zero lá. É o beta zero, ele está, né, para fora disso. Então a gente está testando só as restrições associadas aos betas das variáveis explicativas aqui, tá? Beleza. Então a gente colapsou T modelos em um modelo, certo? Em relação às variáveis explicativas. A gente tinha T modelos separados, agora a gente tem um único modelo, né, com um único coeficiente, lá, um único vetor de coeficientes das variáveis explicativas, né? Então estamos deixando os interceptos variarem. Então a gente tem essas T-1, né, dos T a gente passa para 1, T-1 restrições que a gente está testando, vezes K, número de parâmetros que a gente está testando. Quantos parâmetros a gente vai estimar no modelo sem restrições? O modelo sem restrições, gente, é esse modelo aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. O modelo sem restrições é esse conjunto aqui de cima, né, que a gente obtém até a soma de quadrados dos resíduos, somando, né, de cada um desses T modelos individualmente. Quantos parâmetros existem no modelo sem restrição? Aqui existe K mais 1, aqui existe K mais 1, aqui existe K mais 1. Então, é T vezes, são T modelos, K mais 1 coeficientes. Então, seria T vezes K mais 1. Isso aqui vai ser T mais TK, né? Vamos voltar lá no nosso slide. T mais TK. Então, a gente realmente tem T mais TK parâmetros estimados no modelo sem restrições.
Bom, o número de observações, todos esses 1, 2, t, para ser subscritos, tá, gente? É que eu estava demorando tempo demais fazendo essas equações no PowerPoint ou em qualquer outro lugar, no LaTeX, em qualquer um, então eu estou botando a coisa mais rápida que eu consigo para conseguir manter o ritmo aí dos slides. Eu tinha decidido não dar o curso com os slides, mas eu achei que vocês precisavam de algum material. Então, por isso eu estou correndo atrás disso agora. Eu acho que está ficando melhor, tal, mas assim não está perfeito ainda, né? Tem que corrigir os slides. Mas vamos lá. Número de observações, claro. Cada uma dessas equações aqui, T1, T2, TTK, tem o seu número próprio de observações, né? Então, N1 é o número de observações do tempo 1, N2 é o número de observações do tempo 2, até NT o número de observações do tempo T. E a soma de todas elas é o número total de observações, que nesse modelo aqui restrito, eu colapsei, né? Eu juntei todas aquelas cross-sections, aquelas T cross-sections. Bom, quais são os graus de liberdade do teste F, né? Então vamos lá, vamos verificar. Eu estou testando T-1 vezes K, parâmetros, né? Que é basicamente a diferença desses betas todos aqui, claro, e tem sempre o de referência, né, gente? Esse modelo gigante aqui, ele poderia ser escrito como uma única regressão. O que a gente faria? A gente faria interações das dummies de tempo, essas dummies aqui de baixo, com todas as variáveis explicativas. Só que a gente não faria da primeira dummy de tempo, ela ainda é a categoria de referência, né? Então, quando a gente fizesse essas interações, a gente estaria realmente colocando T-1 vezes K variáveis extras nessa regressão gigante, tá? Relativamente a essa aqui. Porque sempre vai ter a categoria de referência, o ano de referência. Então, por isso que não é T vezes K, é T-1 vezes K. Porque aquele ano de referência já está aqui, né? Esse aqui, esse modelo aqui, esses coeficientes aqui, esse aqui de baixo, dizem respeito ao ano, ao ano base. Então, o teste F é um teste, esse teste de Shaw é um teste F daquele tipo, modelo restrito, modelo irrestrito. A soma de quadrados dos resíduos do modelo restrito, essa é a soma de quadrados de resíduos desse modelo aqui de baixo, tá, gente? A soma de quadrados de resíduos do modelo irrestrito é a soma de cada uma dessas somas de quadrados dos resíduos, que eu coloquei aqui, né, eu escrevi do primeiro, do tempo 1, do tempo 2 até o tempo T, beleza? E a gente então, deixa eu passar para outra visão. Então vamos lá, vou apagar tudo aqui, a gente vai escrever. É interessante, né? Se vocês quiserem simplesmente montar um modelo irrestrito com todas as interações, um modelo gigantesco, que nem a gente fez lá com homem e mulher e tal, né? Mas agora aqui com T, período de tempo, vocês podem, né? Vai ficar mais claro de ver quantas restrições a gente está testando, fazendo isso. Mas aí é um modelo gigantesco, né? Então, não é bem isso que você pode querer, né? O teste F é aquele teste comum, né? Que a gente vem fazendo de soma de quadrados dos resíduos do modelo restrito, menos soma de quadrados dos resíduos do modelo irrestrito. Tudo isso aqui é dividido, né, pelo número de restrições, que é T menos 1 vezes K. E no denominador eu tenho soma de quadrados dos resíduos do modelo irrestrito, dividido pelo número de graus de liberdade do modelo como um todo, que seria N. Bom, e aqui é um número de graus de liberdade bem grande, porque é N menos T, que são os T-interceptos, né? Interceptos de tempo, menos TK. É o número de variáveis explicativas geral, né, do modelo restrito. A gente calculou isso, na verdade, né, gente? A gente calculou, vamos voltar aqui no nosso slide, que vai ter isso, que está aqui, né? A gente contou. Isso aqui é o T mais TK, são os números de parâmetros do modelo irrestrito, né? Sem restrições. E é justamente isso que a gente vai dividir aqui no denominador. É N menos isso, esse número total de parâmetros. Tá? Então, a gente volta aqui para... A gente chega aqui nessa última linha, né, aqui do slide, em que a gente tem a estatística do teste, né? Então, soma de quadrados de resíduos do modelo restrito
menos soma de quadrados dos resíduos do modelo irrestrito. Bom, isso aqui estaria dividido pelo número de restrições, né? Foi parar lá no denominador. Isso aqui vai parar mesmo no denominador, essas duas coisas vão se inverter. E depois, soma de quadrados dos resíduos do modelo irrestrito, dividido por n menos t menos tk. Então, esses dois aqui se... Né, como esse aqui tá no meio, né? E esse aqui também tá para baixo. Esse aqui multiplica isso e esse aqui multiplica isso. É o que temos, né? Então, essa é a estatística do teste de Shaw. Beleza. Vamos passar agora para um assunto bem legal, assim, é um assunto muito, muito interessante, que faz também um link com avaliação de políticas, né? Que são aqueles tópicos lá do curso de seminário, né, ou de tópicos em econometria, seminário em econometria, a gente tem, eu e a professora Carolina temos ensinado isso, todos esses métodos de avaliação, de você tentar isolar a causalidade de uma política, ou causalidade, se uma variável, uma política ou um programa de governo realmente ele está causando o que ele foi desenhado para causar, né? Então a gente entra um pouquinho nisso, com essa possibilidade aí de cross-sections agrupadas e de dados em painel, a gente tem uma das possibilidades de avaliação desses programas. A gente vai ver então agora. Então, avaliação de políticas com agrupamento de cortes transversais. Vamos começar um pouquinho com isso. Então, vamos supor que a gente tem o seguinte desenho aí, né, na coleta dos dados. A gente tem dois conjuntos de dados de cortes transversais. Eles foram coletados antes e depois da ocorrência de um evento. E eles são usados para determinar o efeito causal do evento sobre os dados econômicos, tá? Então, um exemplo muito legal do livro, tá? Então, ele dá lá, o efeito da localização de um incinerador de lixo sobre o preço de imóveis. Então, nesse desenho é o seguinte, em 1978, acho que em Handover, tem lá a cidade, vocês vão ver lá no livro. Esse exemplo está na página, deixa eu olhar aqui para vocês, na página 499 dessa edição aqui, essa edição mais recente, que é a sexta americana, né? Só que traduzida. Então, eles têm lá, em 1978, começou a surgir rumores de que eles iam construir um incinerador de lixo numa determinada área, né, lá. Então, esses rumores começaram em 78, e em 85 não só o incinerador já tinha sido construído, como já estava entrando em operação. E aí sim, né, começou todas aquelas externalidades, né, que o incinerador de lixo pode causar, né, tem aqueles todos aqui, tem barulho, tem cheiro, principalmente cheiro, né, pode ter um cheiro horrível, claro, o que eles estavam querendo saber é se esse incinerador, se ele ia desvalorizar muito o valor dos imóveis naquela região. E queria saber se iam desvalorizar e em quanto. Então esse é o quanto que seria desvalorização. A hipótese é de que os preços de imóveis próximos cairiam em relação ao preço de imóveis distantes, tá certo? Então é razoável, né, gente? Ninguém quer morar ali, né, num lugar que tem cheiro de lixo. Então vamos assumir aqui que a variável de interesse é esse R price, né, que é o preço dos imóveis em termos reais. Espera aí que eu não consigo passar o slide aqui, tem que vir para cá. E vamos supor também que a gente cria essas dummies, né? A gente vai criar essa dummies que chama Near Incinerator, né? Que é igual a 1, se o imóvel estiver localizada a menos de 4,8 quilômetros do incinerador. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então a gente tem aí a variável dependente, que é R price, que é o preço, né, real, preço dos imóveis em termos reais, e a gente tem essa variável near incinerador, que vale 1 se ela estiver num raio de 4,8 km do incinerador, né? Beleza. Vamos lá. Esses dados são dados do livro do Wooldridge, que chama esse banco de dados aí, que é o MC, acho que não tem a ver com o nome dos autores. Então vamos lá, olha, construiu-se o incinerador
Peraí que isso aqui acho que é 85, tá errado isso aqui também, gente, eu vou ter que corrigir isso. Então vamos pegar apenas os dados para o período pós-construção, né, que se eu não me engano aqui é 75, é 85, tá? Então vamos pegar só os dados de 85 e estimar essa regressão aqui, né? Então o preço, R-price como função do NIR incinerador, né? Então eu estimei, não tem nenhuma outra variável explicativa, e a gente tem aqui então que esse R-price é dado por 101.307 menos 30.688. Esse aqui é o NIR incinerador. Isso aqui então só para 1985. Peguei só os dados de 1985 e estimei esse modelo. Pergunta. Pena que vocês não estão aqui para responder, né? Bom, primeiro, olhando para esse modelo, como ele não tem outras variáveis explicativas, todos esses coeficientes têm interpretação de médias, tá? De preços médios. Então, o 101.307 é o preço médio dos imóveis que estão longe do incinerador, né? A mais de 4,8 km do incinerador. Ele pegou uma distância de praticamente 5 km, né? A gente tem um incinerador de lixo ali perto da Vila Telebrasília, ali, né, no lago, perto daquela faculdade. É do lado de cá do lago, né, não do bairro Lago Sul, mas ali na L4, né, e de vez em quando tem um cheiro ruim mesmo, né. Então, assim, é bem parecida aqui a situação, e que eu acho que pode se propagar por 5 km facilmente. Porque às vezes você sente lá do outro lado do lago o cheiro, né. Então, vamos lá. Então, nesse modelo aqui, R-price 101.000 menos 30.688 NIR incinerador, esse 101.000 aqui representa o preço médio real, tá, em valores de 1985, desculpa, tem um erro aqui, 81, eu vou corrigir, o preço médio dos imóveis que estão longe do incinerador, né? E esse menos 30.000, né, a redução, enquanto que os imóveis que estão próximos do incinerador custam em média a menos, né? Então os imóveis que estão próximos do incinerador, eles estão valendo, em média, $30.000 a menos. Então, esse o coeficiente de NIR incinerador é a diferença de preços dos imóveis próximos ao incinerador e afastados dele, né? Então, o quanto que os que estão próximos custam a menos do que dos que estão afastados. Primeira pergunta, né? Que já estou respondendo aqui, uma pena. Eu gostaria de saber, essa equação é uma equação razoável para você dizer o efeito, né, da construção do incinerador, o efeito da existência do incinerador sobre os preços dos imóveis, que é o que a gente está querendo descobrir, né? Será que o incinerador fez com que os imóveis fossem muito desvalorizados ali, os imóveis que estão num raio de 4,8 km fossem muito desvalorizados? Então, uma coisa que a gente poderia fazer é tentar fazer isso. Vocês acham isso razoável? Então a resposta aqui já está, né? Não é. Então essa equação 1 não implica que a localização do incinerador, né, ou a existência do incinerador como a causa dos menores valores dos imóveis, né, próximos a ele. Pode ser simplesmente que tenham escolhido construir o incinerador numa região em que os imóveis já valessem menos mesmo. Então, isso aqui não quer dizer, tá, que o incinerador desvalorizou o valor dos imóveis, pode querer dizer apenas que resolveram construir um incinerador numa área que já era mais desvalorizada. Tá certo? Então, a gente vê isso fazendo o seguinte, fazendo uma mesma regressão, só que agora só com os anos de 78, quando apenas existiam rumores de que o incinerador seria construído, então esses dados não têm nada a ver com a construção do incinerador, e a gente vê aqui que em 78 os imóveis distantes do incinerador valiam em média $82.000 e que os imóveis próximos do incinerador valiam $18.000 a menos, em média. Então, realmente, eles escolheram construir o incinerador numa área em que os imóveis já eram menos valorizados. Então, o que a gente vê é que mesmo antes dos primeiros boatos sobre a construção do incinerador, o valor médio de um imóvel próximo ao local era 18.000 menor do que de outro distante do local. O que a gente tem que fazer, então, para dizer se a construção de um incinerador reduziu ou não o valor dos imóveis? Então, a gente viu, olha,
após a construção tinha uma diferença realmente para menor, né, nos imóveis que estão próximos, mas antes já existia. Eu quero saber o que dessas diferenças foi causada pelo incinerador. Bom, basicamente a gente, para chegar a essa resposta, o que a gente faz é a gente compara a diferença que existia antes com a diferença que existe depois. Então, essa diferença de depois é menos 30 mil, a diferença antes era menos 18 mil, a gente ainda acha aqui, então, que a diferença ficou maior depois da construção do incinerador. Nesse valor aqui, em média de 11 mil dólares, 11.863 dólares. Então, essa é a estimativa do efeito do incinerador sobre os valores dos imóveis próximos à sua localização. Esse D1, aqui que eu estou chamando de D1, ele é conhecido como estimador de diferenças em diferenças. Então, é um estimador famoso, na verdade, isso aí, porque ele, na verdade, ele tenta tirar a diferença que já existia, né, no preço dos imóveis e que agora ficou maior. Ele tira uma da outra, né, que se chama diferenças em diferenças, e com isso ele consegue focar melhor no que realmente foi causado pelo incinerador, pela construção do incinerador. Então, basicamente, o que ele está fazendo é isso, pegando no ano de 81 a diferença de preços dos imóveis próximos para os imóveis longe. Isso aqui dá uma diferença negativa, né? Deu aquele menos 30 mil no nosso exemplo. E depois ele pega a diferença de preços em 78 dos imóveis próximos e dos imóveis que estão longe, que aqui deu 18 mil, tira uma diferença da outra, ele acha o coeficiente, né, o parâmetro de interesse. Beleza. Mas e daí? Esse parâmetro, a gente acha esse valor menos 11 mil, claro, isso para um econometrista não tem valor por si só, você vai querer saber se isso é significante, né, aquela coisa toda. Então, claro, existe uma forma análoga de estimar isso usando regressão, que na verdade é uma ferramenta bem poderosa nesse contexto. Então, eu vou falar mais um pouquinho, vou interromper e depois eu volto a gravar mais um vídeo, tá? Para eles não ficarem muito longos, mas eu vou finalizar só esse pensamento aqui. Então, uma forma similar de estimar isso, com regressão, seria fazer assim, né? Pegar o preço, né? Colocar aqui o intercepto, uma dummy de ano. Eu acho que isso aqui, eu não sei se é 81, é 85, tudo isso, eu vou corrigir, gente. Uma dummy aqui do ano pós-construção, uma dummy para dizer se ele está próximo ou não. Então, só os imóveis que estão próximos são afetados pela construção, né? Então, isso aqui é como se a gente chamasse, a dummy de tratamento, né? Indica qual é o grupo que está sendo tratado pela política, né? E aí, que nesse caso, é o grupo que está sendo afetado pela política, que no caso são os imóveis próximos ao incinerador. Então, essa aqui normalmente é uma dummy de tratamento, e aqui tem uma interação da dummy de tempo, do tempo 2, né, do segundo período de tempo, com a dummy de tratamento. Então, usando dados agrupados de ambos os anos, a gente vê que D1 mede o declínio nos valores dos imóveis em razão do novo incinerador. E muitas vezes faz sentido usar log do preço em vez de só o preço, porque a gente pega então esse declínio percentual, tá certo? Eu vou parar por aqui e já vou retomar. A gente vai primeiro olhar bem esse modelo e ver como é que a gente, por que D1 mede esse declínio, tá bom? É isso que a gente vai fazer em seguida. Deixa eu voltar aqui e interromper essa gravação.